Bom, olá, vamos lá para a nossa aula sétimo ano. Vamos falar sobre calor e temperatura e como que está a temperatura aí onde vocês estão e o calor. Vamos ver a diferença entre essas duas palavrinhas, né? Vamos lá para a nossa aula de hoje falar sobre calor e temperatura. Calor e temperatura é uma parte da termodinâmica, tá? Uma parte da ciência que é destinado, né, a esse estudo, que é calor e temperatura, que é estudado pela termodinâmica. Calor, troca de energia entre os corpos. Troca de energia. Temperatura é a agitação das moléculas. Quanto mais você agita, maior vai ser a temperatura. Então, calor é quando troca. Tá? Então, é quando você, vamos supor, coloca um copo de água quente dentro de um copo de água gelado. Você pega a água quente e joga na água gelada. Vai haver o que ali? Então, o que vai acontecer? Uma troca de energia. Agora, a temperatura, quando você agita as moléculas. Imagina você está correndo, antes está bem paradinho, de repente você começa a correr, você não transpira, fica quente, porque você agitou as moléculas do seu corpo. Tá? Então, assim acontece entre os corpos também. Então, energia e movimento. Tem que estar em movimento, né, para poder acontecer esse aumento da temperatura, tá? Então, vai haver também, né, aqui, transferindo de um corpo para outro, que esse calor. E esse calor, ele vai estar fluindo, né, de uma temperatura maior para menor. Então, ele vai da quente, joguei água quente no copo com água gelada, o que aconteceu? Ele vai passar, então ele vai fluir da temperatura maior para a temperatura menor, certo? A unidade medida, Joule, todas as vezes que vai medir a temperatura, né, vai falar assim, né, o calor dela, perdão, tá o calor, vai falar o quê? Ah, tá medida em Joule. Então, o calor é medido em Joule. Uma caloria equivale a 4,186 Joule, tá? Então, nós temos aqui, né, falou um pouquinho sobre calor. Então, lembra disso, né? Calor, quando você vai haver o quê? Essa transferência, tá? De um corpo para outro. Temperatura, agitação das moléculas, vai agitar. E o estado térmico do corpo, eu vou saber ela de que jeito? Olhando se está quente ou se está frio. Ok? Nós temos aqui 3 escalas para medir a temperatura. Kelvin, letra K, graus Celsius e Fahrenheit. Bom, por que 3? Porque, né, eles observaram que lugares diferentes, países diferentes, cada um quiseram utilizar, né, uma forma de medir a temperatura. No Brasil, a gente utiliza muito graus Celsius. Agora, existe, né, a gente tem que observar qual que é o estado, né, o ponto de ebulição da água. Ebulição é quando ela está fervendo, tá? Fervendo mesmo. 100 graus Celsius, tá? Quando é o zero absoluto? Zero absoluto. Zerou, não tem como mais. Aquele ali é o máximo que pode ir. Negativo, 273,15 graus Celsius. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Nós estamos falando da água, tá? Então, olha, a gente observa que esses valores são diferentes em cada escala. Então, mais na frente vocês vão aprender que tem como a gente converter, tá? Mas o importante é saber o ponto de ebulição da água, na escala de Celsius, é 100. Fusão da água, 0. E o zero absoluto, negativo, 273,15. Ok? Então, são as 3 escalas e a que a gente utiliza é a escala Celsius. Bom, dilatação térmica. Quando a gente fala, então, que há esse aumento de temperatura, né? Calor, dilatação é o quê? É aumentar, tá dilatando. Então, ela vai estar ocorrendo em alguns, vai depender de alguns materiais, de que ele é composto. Tá? Então, muitas vezes, essa dilatação, ela vai aumentar a dimensão. Quando está muito quente, vocês podem observar que o fio, né, de eletricidade que está na rua, parece que ele fica mais baixo, né? E quando está mais frio, parece que ele está mais esticado. Tem a ver? Tem a ver. Quem mora perto, né, de ferrovias, observa muito isso também, tá? Naqueles trilhos. A gente observa muito isso. Por quê? Porque quando aumenta a temperatura, a tendência é dilatar. Às vezes as pessoas elas querem colocar, né,
velhinha uma rosca com parafuso e às vezes não está conseguindo, né? Então o que eles fazem? Eles tentam dilatar uma parte para poder conseguir, né, realizar o que estão querendo. Coloquei duas imagens aqui só para vocês observarem. Esse aqui embaixo é um aquecedor de temperatura e esse aqui o ar-condicionado. O que difere um do outro? O aquecedor aquece, temperatura mais alta. O ar, por que ele fica embaixo? Porque o ar ele vai subir. Ah, então o ar quente, né, então ele vai subir. O ar frio, ele tende a descer. Por isso que não pode estar invertendo. Eles já tentaram fabricar alguns, né, que fazem essa função de o ar-condicionado ficar embaixo. Né, mas isso aí ele já é um estudo, né, e já não é tão comum da gente ver. Tá? Esse aquecedor de temperatura é muito utilizado em lugares mais frios, né, onde tem... precisa de aquecer mesmo, às vezes a água sai até congelada das torneiras, certo? Bom, quando eu falei da dilatação térmica, olha aqui o experimento que eles fizeram. Colocaram uma esfera, tá? Fria, né? Tá aqui amarradinha, e começaram a aquecer ela. Quando aqueceu, ela não passou, tá vendo? Aquele aro. Por quê? Porque ela aumentou o tamanho, então não passa. Por isso que quando um anel, às vezes também, né? Não é só esse caso, mas até quando o anel está difícil de sair, melhor é esperar um pouquinho, porque quanto mais você fica forçando, né, além do dedo inchar também, vai estar acontecendo quase esse processo. Olha aqui, né, vamos ler isso daqui. Não consigo, ele falou que não consegue, né, desatar essa rosca, essa porca. Ele não quer, não está conseguindo tirar do parafuso. Aí o cara falou, eu consigo. Olha lá o que ele fez. Né? Pois a vela aqueceu. Na hora que aqueceu, dilatou e tirou. A porca do parafuso saiu. Então, ou seja, existe, né, alguns experimentos, muita gente utiliza isso aí na prática, a questão da dilatação térmica, certo? E dilatação térmica lembra de sensação térmica. Alguém fala assim, nossa, aqui tá 40 graus, uma sensação de 80. Vocês já ouviram mais ou menos assim? É lógico que eu exagerei, né? Mas é mais ou menos isso. Bom, o que é isso, a sensação térmica? É interferência climática. Às vezes a temperatura é uma, mas aquela sensação é outra. Por quê? Devido ao vento, à umidade do ar, né, que vai além da própria temperatura. Então, existem outros fatores, tá? Então, são algumas interferências que fazem com que essa sensação térmica ela aumente. Né? Ou ela pode até diminuir. Bom, quando a gente fala de calor, a gente não pode deixar de falar de calorimetria, tá? Que estuda o calor, né? Essa transferência de calor. Então vai estar estudando calorimetria, caloria, questão, né? Que a gente vai estar falando de calor. Tá? E quando a gente fala, né, a gente tem a termologia, dentro da termologia a gente tem alguns conceitos: caloria, convecção, irradiação, calor específico, sensível e latente. E também o equilíbrio térmico. A gente tem que ter também o equilíbrio térmico, certo? Tem que falar também sobre fluxo de calor, capacidade térmica, condução e temperatura. Então, tudo isso aqui faz parte desse conteúdo de vocês. Calor específico é a quantidade de calor por grama de cada substância, ou seja, é 1 grau Celsius. Então, cada substância, né, equivale a 1 grau Celsius, ok? Cada substância possui o seu calor específico, cada um. Então, se eu olhar um material é um jeito, se eu olhar outro material é de outro jeito. Nós temos uma tabela aqui que mostra para vocês, tá? Essa tabela está mostrando para vocês, né, algumas substâncias. De acordo com essas substâncias, a composição dela, tem umas até que está repetindo, tá? Tem esse calor específico dela, já é dela, já existe aquele calor naquele material embutido, certo? Espero que tenham compreendido um pouco sobre o conteúdo, né, de vocês. A gente vai estar reforçando, revendo mais durante as aulas, certinho? Então vamos lá, espero que vocês estejam todos antenados na aula.